Vida financeira fora do eixo, cheia de dívidas, né? Sem sobra de dinheiro no final do mês, aí é óbvio, né? Sem conseguir planejar um futuro. Hoje o vídeo ele é um resumão, tá? De uma consultoria financeira. Só que aqui, ao invés de nós batermos um papo, você vai me ouvir, né? Anotar o que fazer e depois pôr em prática. Hoje eu vou te mostrar 5 passos para você reorganizar a sua vida financeira, para você sair do sufoco, tá? E começar a investir no que realmente importa, nos seus sonhos, nos seus projetos. Então, vamos lá. Se você levanta aqui o assunto financeiro, muitas pessoas, assim, na verdade, 9 em cada 10 pessoas acham que para você ter mais dinheiro, você precisa o quê? Ganhar mais. Ter mais dinheiro não está relacionado apenas a números, mas sim a algo que poucas pessoas relacionam, a mentalidade, porque tudo começa na mente. Se você quer mudar de vida, você precisa, primeiro, mudar a forma como você enxerga o dinheiro. Se você tem uma visão, né, um conceito ruim sobre o dinheiro, você nunca o terá. E assim, não pula essa parte, presta bastante atenção, porque ela é importante. E por que ela é muito importante? Porque sempre damos um jeito, né, de nos livrar do que nos causa mal. Aí você pode falar assim, tá louca, Rosiele? Eu não vou me livrar do dinheiro assim. É claro que eu sei que ele não faz mal. E é aí que está a falha. Por quê? Crescemos ouvindo frases como dinheiro é sujo, quem é pobre morre pobre, ter muito dinheiro é sinal de ganância, dinheiro é a origem do mal nas pessoas. E esses conceitos que foram passados a nós molda o nosso consumo hoje. Existem muitos casos, e você pode pesquisar na internet, de pessoas que tiveram aqui conceitos negativos de dinheiro, sobre dinheiro, implantados aqui lá na sua infância, e quando elas tornaram-se adultas, que começaram a ganhar aqui bastante dinheiro, essas pessoas, elas não conseguiram aqui ter sucesso financeiro. Elas continuaram, né, limitadas, sem sucesso, sem dinheiro. Por quê? Porque lá atrás, lá na infância, elas tiveram pessoas, tiveram referências, né, dizendo que dinheiro era algo que não era legal. E esses são paradigmas limitantes que sabotam as suas ações. E isso está tão enraizado lá nas profundezas da sua mente que você faz e não percebe. Aí eu convido você a refletir. Busca aí na sua cachola o que você ouvia sobre dinheiro na sua infância, o que seus pais, os seus familiares falavam sobre o dinheiro. Outra coisa, qual é a sua visão hoje sobre o dinheiro? Você vai notar que os seus padrões de consumo hoje são reflexo, né, de tudo que você ouviu e vivenciou na sua infância. Uma vida financeira saudável, ela começa aqui com uma mentalidade de abundância, de propósito, de controle, né? Dinheiro é uma ferramenta e não um vilão. Começa por isso, tá? E quando bem utilizado, ele é o combustível para uma vida mais leve, livre e feliz. E para você utilizar bem o seu dinheiro, você precisa aprender a gastá-lo. E se você está aqui assistindo a esse vídeo é porque você não está sabendo gastar bem o seu dinheiro. E tudo bem, né? Você e muitos outros gastam mal. Por quê? Porque não tem um porquê. Vocês não têm um sonho
definido. Se você não sabe para onde você quer ir, imagina o seu dinheiro. Você só vai começar a gastar bem quando você definir as suas prioridades, os seus desejos. Agora eu te pergunto, quais são os seus sonhos? Comprar uma casa, um carro, fazer uma viagem, morar sozinho, viver sem dívidas, ter uma aposentadoria tranquila? Escreva os seus sonhos, né, em um papel e coloque-o em um lugar que você veja todo santo dia, para fixar bem aqui na sua mente o que realmente você quer, para você não se sabotar aqui com gastos bobos. Porque quando você tem um objetivo bem claro, fica muito mais fácil tomar decisões inteligentes com o seu dinheiro. Então aqui o primeiro passo, nós fazemos os ajustes. Nós começamos a pensar, né, de forma próspera, a determinar que é possível realizar o que queremos. Definimos os nossos objetivos. Então agora, para que tudo possa ser colocado em prática, nós precisamos arrumar a casa, organizando as dívidas. Ah, mas eu não tenho dívidas. Se você tem parcelas no cartão de crédito, você tem dívidas. Se você tem um carro financiado, você tem dívidas. Mesmo que você esteja pagando tudo aqui sem atropelar nada, você tem dívidas. Então, essa fase nós vamos diagnosticar, tá, a nossa saúde financeira para depois nós medicarmos. Então, vamos organizar aqui estrategicamente as dívidas com 2 passos simples. O que você vai fazer? Liste todas as suas dívidas. Se elas estão aqui sob controle, você está pagando aqui sem dificuldades, coloca aqui o valor, né, de cada parcela e a quantidade de parcelas. Tipo, 3 de 8 de 250. Para você ter aqui uma visibilidade de quantas ainda restam. Agora, se as suas dívidas elas estão fora de controle, você vai escrever o nome da empresa para a qual você está devendo e o valor da dívida. Para quê? Para nós simularmos uma negociação. Você vai entrar em contato, tá, com as empresas, que na verdade elas entram em contato com você todo santo dia, né? E vai simular aqui um acordo com o maior número de parcelas possíveis. Você também pode entrar aqui no site do Serasa, é de graça, e você consegue consultar quase todas as empresas para as quais você está devendo. Você consegue também simular, né, negociações, números de parcela e verificar se você tem algum desconto pagando à vista. E o levantamento dessas dívidas, desse número de dívidas, é importante porque para sabermos a real situação aqui sem achismos e quanto do nosso orçamento vamos separar para quitar essas dívidas, porque não existe um recomeço financeiro sem limpar aqui o passado. Nós vamos arrumar a casa? Sim, mas com planejamento. Então, agora que você tem uma clareza perfeita sobre o que você quer e onde você está, é hora de criarmos aqui um plano de voo, o seu orçamento. Aqui vai uma regra simples para você colocar em prática. A regra 50, 30, 20. 50% da sua renda para as suas necessidades, como moradia, alimentação, luz, água, condomínio. 30% para lazer e 20% para os seus objetivos, pagar dívidas e investir. Mas, Rosiele, eu não consigo encaixar os meus gastos nesse modelo de orçamento. O ideal é que com o tempo você faça isso acontecer, que você encaixe, tá, os seus ganhos dentro dessa regra de orçamento.
Mas lembrando, né, que é uma sugestão de modelo de orçamento. Você pode mexer aqui nos 50% para necessidades, reduzir aqui o lazer, mas assim, nunca mexa, conselho meu aqui, tá? Nos 20% para os seus objetivos, porque assim, não vai ter processo que o ajude a organizar as suas finanças se você não destinar aqui um valor para fazer isso acontecer. Quando eu fiz o meu primeiro orçamento financeiro, eu estava mega endividada. E é claro que eu não consegui seguir essa regra. Só que eu fui fazendo o quê? Eu fui revisando, eu fui eliminando custos. E no meu caso, eu precisei disponibilizar aqui no começo, por uns 6 meses, 40% da minha renda para pagar dívidas. Então aqui eu abri mão de muita coisa nesse período. E quando foi dando uma aliviada, eu fui colocando, eu fui realocando as porcentagens para cada categoria. Mas sempre aqui eu priorizei um custo de vida mais baixo. Mas assim, enfim, o que eu indico muito aqui que vai ajudar você é uma planilha, né? Use uma planilha ou um aplicativo ou até mesmo um caderno, mas eu curto mais a planilha. O importante é você anotar tudo e revisar sempre, porque com o tempo isso vira um hábito, né? E te dá uma clareza e uma segurança. Uma sugestão aqui: se a sua renda ela é baixa, faça uma renda extra para você levantar uma grana aqui rápida e pague as suas dívidas o quanto antes, né? Porque isso dá um alívio nas suas finanças e você começa a ter mais dinheiro disponível para você começar a investir. Depois de organizar a sua vida, controlar os seus gastos e pôr as dívidas em ordem, é hora de dar o próximo passo, começar a investir. E aqui não tem segredo, você não tem obrigação, tá, de ser o melhor investidor do mundo, você não tem que ser o destaque do ano por ter obtido os maiores retornos. Você é uma pessoa comum, tá, que quer ter o seu dinheiro guardado com segurança, sem dor de cabeça. Você tem ótimas opções para quem pensa em aposentadoria, para quem quer ter o seu dinheiro em determinado tempo, para quem quer guardar para uma oportunidade. Enfim, você só precisa saber qual a finalidade dos seus investimentos para que você possa escolher as melhores opções para você. Esse primeiro aporte, ele é histórico, porque ele representa o deixar de sobreviver e começar a construir. Se você seguir esses 5 passos aqui com consistência, eu duvido que a sua vida financeira não vai mudar. Não é mágica, é um processo. E o primeiro passo tem que ser para já. Colega, se esse vídeo te ajudou, né, de alguma forma, curta, compartilhe com alguém, né, que precise ouvir isso e não deixe de se inscrever no canal, beleza? Te vejo no próximo vídeo e tchau!